O vereador Carlos Bolsonaro enviou um recado ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid após o STF condenar o ex-presidente inelegível e condenado Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Para Carlos, a culpa é do Cid. E sabe quem deu a notícia? Andréa Sadi. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Dai. Então, Carluxo já tá procurando culpados. É aquela coisa das fases do luto, né? Ele já tá procurando culpado. Exato. Ótimo, Sofa. Eu não tinha pensado nas fases do luto. Mas sim, o Carlos Bolsonaro ele resolveu atacar o Mauro Cid pelo fato da prisão da condenação, né, do pai ter saído ontem. Ótimo você trazer as fases do luto, porque primeiro tem a negação. Eu não tinha pensado nisso, eu adorei. E na negação, até então, a gente viu os bolsonaristas dizendo que não houve crime, que não houve condenação, que não haveria condenação, que tudo que estava acontecendo era perseguição. Outra fase do luto, de fato, era a raiva, né? Que também já foi demonstrada ali pelos familiares do Bolsonaro. Tem a barganha, que foi justamente o que aconteceu aí com a tentativa do Bolsonaro com o Eduardo, principalmente, trazendo sanções para o Brasil. Tarifaço aí pode ter sido visto como uma fase da barganha aí nessas fases do luto. E aí tem essa, Sofia, que é a fase, de fato, da depressão e aceitação, né? O choro. Só que entre a depressão e a aceitação tem essa tentativa ali de entender o que está acontecendo, que é culpar alguém, procurar culpados. E para o Carlos Bolsonaro, o culpado é simplesmente o ajudante de ordens, que talvez para o Bolsonaro seja culpado de ter dito a verdade após ter sido colocado ali na linha de frente, porque vale lembrar que o ajudante de ordens caiu pela questão das joias, as joias que foi necessário ali tentar liberar para o Bolsonaro. E no momento em que ele cai, ele começa a falar mais do que ele precisaria naquele momento para livrar o próprio pele. E, de fato, o Mauro Cid, ele pegou 2 anos em regime aberto, diferente dos outros, que foram condenados a mais de 16 anos todos, por isso, porque ele fez um acordo de delação. Ele nem falou tudo que ele poderia ter falado, tá, Sofia? Vamos ser sinceras. Ele poderia, inclusive, ter cantado muito mais, ter baganhado muito mais. Ele demorou muito para entregar as provas. Teve coisa que ele nem falou, que foi encontrada no celular dele. Eu até apostaria que ele deveria perder a delação, mas o Moraes foi muito legalzinho com ele. E agora ele está sendo culpado pelo filho do Carlos, pelo filho do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, condenado, líder da quadrilha, líder da organização criminosa. Eu adoro que chamaram o Bolsonaro assim. Vamos ouvir a matéria em que tem essa informação do Carlos, Sofia, porque é maravilhosa a gente ouvir o choro do Carlos Bolsonaro. Capítulo do dia seguinte da condenação, a repercussão política, tá? O Carlos Bolsonaro foi às redes sociais culpar o Mauro Cid pela condenação do pai. Ele disse assim, ó, deixa eu colocar para vocês a frase dele para a gente poder comentar, ó. Ele no Twitter, né, no X, né, antigo Twitter. Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid, escreveu o Carlos. E não contente em fazer a postagem, ele fixou no perfil, deixou ali para quem quiser, quando você entra no perfil dele, está fixado na página do vereador. É a primeira coisa que aparece quando você chega, quando você abre a página dele. Aí eu fui ouvir a turma do Cid. O que o Cid está falando para os seus interlocutores? Bolsonaro colocou todo mundo nessa confusão. O culpado de tudo isso é o ex-presidente, era só o que faltava. Aí o Cid relembra esses interlocutores. Não lembro do Carlos Bolsonaro chorar quando eu fui preso em 2023. Não lembro de ninguém fazer nenhuma defesa minha quando as mensagens da minha família foram divulgadas, né? Porque ele foi alvo da investigação lá no comecinho com o cartão da vacina, a fraude no cartão da vacina da Covid. E o Thomas acabou de trazer, ele fez uma nova postagem, o Carlos Bolsonaro, dizendo que o Cid vai morar nos Estados Unidos. Aí um advogado aqui me escrevendo, é tática miliciana, ficar intimidando
intimidando Eu a sei para onde pessoa. você vai, eu Sei sei o pra que onde você está fazendo. Sei para onde você vai e fiquem todos de olho para onde ele vai. Está avisando todo mundo. Porque assim, o Cid foi condenado, é um colaborador, né? Como já falou várias vezes a esses interlocutores, a vida dele acabou. Ele vai ter que inventar uma nova vida. A vida que ele tinha planejado, essa de ser promovido dentro do exército, acabou. Ele pediu reserva, né? Acabou, não tem mais nada para fazer dentro do exército. Então pediu reserva, para ir para a reserva. Os advogados do Cid vão pedir para tirar a tornozeleira eletrônica, vão pedir a devolução do passaporte, dos celulares que foram apreendidos. Agora é isso, recolher os cacos do que sobrou, né? Claro, ele foi condenado, confessou ali o que estava acontecendo. Mas muito impressionante, como me disse um advogado do Núcleo Cid, eles não vão parar. Eles precisam apontar o dedo para alguém o tempo todo. Assim, tem o resultado. É isso. Quem é o culpado? Então, O culpado eles estão do adversário o tempo todo. Inferno são os a outros, Carla desculpa. Zambelli, a Joyce Exatamente, mas Hasselman, é tem sempre Sartre no alguém. seu máximo, né? O inferno são os outros, ou seja, nunca assumindo a responsabilidade. Capítulo do dia seguinte da Pronto, condenação. Sofia. E é isso, né? Era muito óbvio que eles iam buscar alguém para culpar. A gente já tem informações desde no final de maio que a família do Mauro Cid saiu do Brasil. Em junho já tinha sido confirmado, né, que a família do Mauro Cid foi morar nos Estados Unidos no dia 30 de maio, porque eles não estavam se sentindo mais seguros no Brasil. Então, também era uma perspectiva de que, após o julgamento, a condenação, assim que for liberado, o Cid saísse do Brasil. O Cid ainda não pode sair do Brasil, ele ainda tem algumas medidas que precisam ser cumpridas. Ele está condenado a 2 anos em prisão do regime aberto. Ele foi julgado na trama golpista, ele era um tenente-coronel. Uma diferença dele no acordo de delação para os demais é o seguinte: o Cid ele não perde patente, ele vai então para a reserva militar, diferente de outros militares que podem, inclusive, ser julgados no judiciário militar também, além do julgamento no STF. E perderam também suas patentes. Foram decisões que tivemos ontem, além das penas que são penas de prisão. O Cid não perde a patente, então é possível que ele vá para a reserva e a partir daí sim que ele saia do país, que ele viva tranquilamente a sua vida longe dos bolsonaristas, para quem inclusive ele fala, né, que ele foi abandonado, que ele não recebeu, diferente do Bolsonaro, não tinha vaquinha para pagar advogado, que ele viu suas contas diminuírem, etc. e tal. Então, o Cid chorou muito também durante esse processo, abandonado pelos bolsonaristas. Que triste a vida do Cid, como se ele não tivesse feito nada, né, Sofia? E é interessante agora ver o Carlos com esse chororô. Vou te pedir até para colocar um outro tweet aí, que é esse tweet que foi citado no final pela Sadi, porque o Carlos, eu sinto também esse tom de ameaça, quando, além de fazer essa reclamação, ele ainda publica a matéria de que o Mauro Cid pretende morar nos Estados Unidos após fazer a delação. Ele tem um irmão que atualmente reside na Califórnia e a esposa e as filhas já estão morando nos Estados Unidos, condenado a 2 anos, cumprir a pena em regime aberto. O ex-ajudante não terá restrições semelhantes às impostas, a outros réus que deverão cumprir a pena longe em regimes rigorosos e valores milionários. Cid teve um outro acordo. Não à toa, inclusive, outros investigados no processo aí da tentativa de golpe, Sophie, poderiam ter solicitado também poderiam ter buscado também acordos, né, de delação junto ao STF. Eu não sei se foi ofertado, mas certamente eles poderiam buscar uma melhora. Mas teve uma galera aí que até o final estava dizendo que não tentou absolutamente nada. Então, só o Cid, de certa forma, foi um pouco mais corajoso, ainda que não tanto assim, né? Porque coragem não é bem uma característica do bolsonarismo, vamos ser sinceros, O né? Cid ele chegou a desmaiar uma das vezes que ele estava sendo preso. Ai, muito delicioso, desculpa, Sofia. E aí, só para a gente finalizar, Sofia, eu vou te pedir para colocar a matéria do G1, que a Andréa Sadi trouxe essa informação, porque tem um trecho que eu acho realmente interessante, que é a foto ali do Bolsonaro
apertando a mão do Mauro Cid, num momento ali de interrogatório no STF, naquelas preliminares que nós assistimos, está lá no finalzinho da matéria, porque até então havia um clima ali amistoso, né? Até o final do processo tinha um clima tranquilo entre o Bolsonaro e o Mauro Cid. Até o Bolsonaro compreende que não foi o Cid aquela figura que, de fato, trouxe prejuízo à sua imagem. É o próprio Bolsonaro, gente. Ele estava em todo o esquema da trama golpista. Agora é conta da carochinha a gente ter o filho do Bolsonaro reclamando das articulações que foram feitas, de tudo que o Bolsonaro fez, só porque houve uma condenação e o Cid não foi condenado igual aos demais. Porque o Cid fez um acordo. Se alguém mais fosse esperto, tinha sido liberado justamente igual o Cid, Sofia. Acho que é o mínimo, né? Eles estão chateadinhos porque eles não foram espertos, que além do golpe não ter dado certo, não teve também. Eles tentaram até o final essa narrativa de que não haveria crime, de que não houve uma tentativa de golpe, e se deram mal com as penas. Que triste, né, Sofia? É que assim, vamos lá. A gente tava falando agora no intervalo, eu tava dizendo, gente, não acabou o golpismo ainda tá solto. E assim, o Carlos, ele é uma pessoa que tem bastante noção disso. E ele sabe que ele vai precisar continuar criando inimigos, criando culpados para agitar a base bolsonarista. Porque a base bolsonarista tá bem fraca no momento, né? A gente viu naquela manifestação, ai meu Deus, mas eles juntaram muito mais gente do que a esquerda. Sim, juntaram no 7 de setembro muito mais gente do que a esquerda. A questão é que para eles conseguirem derrubar uma decisão do STF, para eles conseguirem dar um golpe, porque agora para eles conseguirem soltar o Bolsonaro é só com golpe, precisava de muito mais gente. Mas muito mais gente do que aquilo. Não chega nem perto, sabe? Então, eles vão precisar agitar as bases para conseguir soltar o Bolsonaro se eles quiserem ter alguma chance disso. E tem mais uma coisa. Não é só o Bolsonaro pai. Os filhos também. Carlos também é alvo de inquérito. Carlos tá indo no inquérito da BIM Paralela. Sabe? O Eduardo tá no inquérito aí por obstrução de justiça. Se eles bobearem, o Jair não vai ser um único Bolsonaro na cadeia. Então eles têm que manter essa agitação da base, e isso passa por procurar culpados pelas merdas que acontecem do ponto de vista deles, né? O que eles chamam de merdas que acontecem pra gente é só justiça, só responsabilização, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa criação dessa narrativa. E assim, tá soltando a mão? Gente, soltar a mão é a coisa que eles mais fazem. É o tempo todo, né? Ali na conversa ali da Sadia, eles já citam, né? A Joyce, o Alexandre Frota, a Carla Zambelli, o Roberto Jefferson, Bibiano. Quantos e quantos? Se tem uma coisa que os bolsonaristas são excelentes em fazer, é jogar os ex-aliados debaixo do ônibus. Então, tudo normal, tudo normal. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.